Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Os homens da Shevet Efraim reclamam. Você se lembra que Gidon havia originalmente reunido um grande número de homens das tribos Naftali, Asher e Menash para a guerra? Na ocasião, Hashem disse a ele para mandá-los embora e manter apenas 300 soldados. Agora que a batalha foi vencida, esses homens se uniram para perseguir o inimigo. Gidon enviou mensageiros para chamar a Shevet Efraim. Os Midianim estão tentando fugir para casa. Eles tentarão atravessar o rio em sua terra, assim como o Jordão. Bloqueiem a água para que não escapem. Os homens de Efraim fizeram isso e mataram muito dos fugitivos Midianim. Entre eles estavam dois príncipes Midianim, Orev e Zeev. Orev significa corvo e Zeev, lobo. Talvez os dois príncipes tivessem esse nome porque eram poderosos heróis de guerra. Os homens de Efraim conseguiram decapitar Orev e Zeev e trouxeram as duas cabeças de volta para Gidon. Mas eles estavam com raiva de Gidon. Veja o quanto nós ajudamos você. Conseguimos matar dois príncipes de Midian. Por que então você não me chamou no início da guerra? Você só reuniu os homens de Menash, Naftali e Asher. Os homens da Shevet Efraim ficaram muito chateados e discutiram calorosamente com Gidon. Eles sentiram que era uma Shevet importante. O primeiro líder, após a morte de Moshe e Yehoshua, havia saído de suas fileiras. E o Mishkan estava em Shiló, em sua propriedade. Por que Gidon os deixou de fora no começo? Eles se sentiram ofendidos. Gidon havia reunido apenas as tribos mais próximas do campo de batalha. Talvez ele sentisse que as outras tribos não concordariam em ir à guerra. Podemos perguntar que diferença fez aos homens da Shevet Efraim se eles foram ou não convidados a se juntar. A maioria dos soldados havia sido mandada para casa de qualquer forma, mas talvez eles pensassem que eram especiais. Agora que haviam capturado Orev e Zeev, eles sentiram que Hashem estava com eles. Eles acreditavam que Hashem teria permitido que eles fossem para a guerra, conforme Mincha Kataná. Se Gidon argumentasse de volta, uma briga terrível teria começado entre ele e a Shevet Efraim. Mas Gidon era humilde, ele amava todos os judeus e tentou viver em paz com todos. Ele, portanto, falou com tranquilidade aos homens de Efraim. Vejo que vocês conseguiram mais no final da guerra do que eu fiz no começo. Hashem entregou Orev e Zeev em suas mãos. Eu nunca poderia ter feito isso como vocês fizeram. Quando os Bnei Efraim ouviram a resposta agradável de Gidon, eles se acalmaram. Assim, uma luta foi evitada. Gidon pune os judeus por não cooperarem com ele. O exército midiane havia sido derrotado e a maioria de seus soldados mortos. Mas Gidon ainda não estava satisfeito. Os dois reis de Midian, Zevar e Salmuná, haviam escapado. Eles conseguiram atravessar o Jordão com suas tropas e estavam voltando para Midian. Gidon recebeu relatos perturbadores das tribos de Reuven, Gad e metade de Menash, que viviam no lado leste do Jordão. Zevar e Salmuná, juntamente com seus exércitos, estavam destruindo o território judaico. Gidon decidiu que esses dois reis tinham que ser capturados. Gidon e seus 300 homens estavam cansados após a batalha com Midian na noite anterior. Mas agora eles não podiam descansar. Atravessaram o Jordão para lutar contra Zevar e Salmuná. No lado leste do Jordão, na terra da Shevet Gad, ficava a cidade de Sucot. Quando Gidon, com seu exército, passaram por Sucot, ele pediu a seus moradores, por favor, dê-nos um pouco de pão. Meus homens estão com fome e cansados. Estamos perseguindo os reis Midianim, Zevar e Salmuná. Os Equenim, anciãos e líderes de Sucot, não acreditavam que Gidon, com seus 300 soldados, seriam capazes de vencer o inimigo e ainda contava com 15.000 homens fortes, 50 vezes mais que o número de soldados de Gidon. O povo de Sucot temia que se eles se suprissem o exército
judeu de comida e então perdesse a batalha, os reis Zevar e Salmuná se vingariam deles. Os Equinim responderam: desculpe, mas não podemos ajudá-los. Não tenham tanta certeza de que vocês conseguirão capturar Zevar e Salmuná. Gidon deu uma resposta severa para os líderes de Sucote. Vocês não acreditam no poder de Hashem? É errado de sua parte recusar-nos ajuda. Esperem até depois de capturarmos os reis e vocês receberão seu castigo. Eu irei furar sua carne com espinhos e cardos. Gidon e seus homens marcharam para outra cidade judaica perto de Sucote, Penuel, a leste do Jordão. Mais uma vez ele pediu comida para seu exército, mas o povo de Penuel era ainda pior. Seus líderes se recusaram a cooperar. A cidade inteira não estava interessada em apoiar o exército de Gidon. Os judeus ouviram falar da ameaça de Gidon aos Equinim de Sucote, mas eles não se importaram. Havia uma forte torre em Penuel e as pessoas pensavam que se Gidon tentasse puni-los, eles se barricariam na torre e ficariam a salvo. Apenas esperem, ameaçou Gidon ao povo de Penuel. Quando eu voltar em paz, destruirei sua torre inteira. Gidon e seus homens avançaram para o leste, através do deserto, até que finalmente chegaram ao campo inimigo em Carcor. Zevar e Salmuná e seus exércitos não estavam em guarda. Eles tinham certeza de que Gidon e seus homens, exaustos como estavam da luta da noite, nem sequer pensariam em persegui-los através do Jordão, tão longe, deserto adentro. Hashem mais uma vez ajudou Gidon. Ele e seus homens encontraram os soldados inimigos quando estavam relaxados e despreparados para a luta. Gidon e seus homens destruíram todos os soldados enquanto os dois reis fugiam. Gidon perseguiu e os capturou. A vitória estava finalmente completa. No caminho para casa, Gidon e seus homens encontraram um garoto da cidade de Sucote. Eles pediram para que ele escrevesse os nomes de todos os Equinim líderes de Sucote. Ele escreveu 77 nomes. A propósito, vemos que os judeus naquela época eram altamente instruídos. Muito poucos judeus não sabiam ler ou escrever naqueles dias, mas Bnei Israel sempre ensinavam seus filhos a ler e escrever para que pudessem aprender melhor a Torá. Gidon puniu os líderes de Sucote, perfurando sua carne com espinhos afiados. Isso os ensinaria a cooperar no futuro com qualquer chofete que pudesse pedir ajuda em tempo de guerra. Para o povo de Penuel, Gidon preparou uma punição mais severa. Quando ele tentou destruir a torre deles, eles reagiram fortemente. Gidon, portanto, não teve escolha senão matar todos eles. Eles eram rebeldes e mereciam a morte. Vimos que Gidon era um bom chofete. Mesmo sendo humilde, ele sabia quando ser severo. Gidon matou o rei Zevar e o rei de Salmuná. Normalmente ele não teria feito isso, já que esses reis não eram das 7 nações de Eretz Quenaã, a quem os judeus foram ordenados a matar. Mas Gidon descobriu que Zevar e Salmuná haviam assassinado alguns judeus em Har Tavor, enquanto os reis fugiam do exército judeu a caminho da travessia do rio Jordão. Gidon perguntou aos reis: estes homens que vocês mataram, como eles eram? Zevar e Salmuná os descreveram. Eles pareciam reis. Na verdade, eles se pareciam com você, Gidon. Eles eram meus irmãos, exclamou Gidon, profundamente chocado com a notícia. Gidon ordenou a seu filho Yeter: mate esses reis, vingue o sangue de seus tios. Como Yeter tinha medo de desembainhar sua espada contra reis tão poderosas, Gidon os matou. Gidon se recusa a se tornar rei. Bnei Israel ficaram extremamente gratos a Gidon. Ele arriscou sua vida para libertá-los do cruel governo de Midian. Desejamos expressar nosso agradecimento ao coroá-lo como nosso rei, disseram Bnei Israel a Gidon. Então seu filho e neto governarão depois de você. Mas Gidon respondeu humildemente: nem eu, nem meu filho iremos reinar sobre vocês. Hashem é seu rei. Como recompensa por recusar a realeza, Hashem permitiu que um dos filhos de Gidon governasse Bnei Israel. O Midrash nos conta: Hashem ama aqueles que são humildes. Havia outro líder judeu antes de Gidon que agia como Gidon.
Quando Hashem disse a Moshe Rabbeinu, vá para o Egito e diga ao faraó para deixar Bnei Israel ir, Moshe respondeu, por favor Hashem, nomeie outra pessoa como líder para Bnei Israel. Meu irmão mais velho, Haron, é mais adequado para este trabalho do que eu. Moshe argumentou com Hashem por 7 dias, mas Hashem insistiu. Você deve ir ao faraó. Quando Moshe, junto com Haron, apareceu diante do faraó, o faraó respondeu, quem é esse Hashem que eu deveria ouvi-lo? Não deixarei Bnei Israel ir. Moshe então rezou para Hashem. Eu cumpri com meu dever, fui ao rei egípcio, como o Senhor me ordenou, mas ele não escutou minhas palavras. Agora, por favor, deixe-me ir. O que Hashem respondeu? Estou enviando você de volta ao faraó. Somente porque Moshe era tão humilde, Hashem o escolheu para tirar Bnei Israel do Egito, dividir o Yam Suf para eles e levá-los ao deserto com muitos milagres. Depois que o Mishkan foi construído, Moshe disse, agora meu trabalho está realmente finalizado. Hashem está pairando entre os Bnei Israel. Não sou mais necessário. Mas Hashem chamou seu nome convidando-o a entrar no Mishkan. Hashem disse, já que você é tão humilde, falarei apenas com você. Moshe foi a única pessoa que conseguia ouvir a voz de Hashem vinda de cima do Aron. O erro de Gidon. Gidon temia que Bnei Israel esquecessem os grandes milagres que Hashem havia realizado na guerra contra Midian. O que ele poderia fazer para ajudá-los a se lembrar? De repente, Gidon pensou em algo. Bnei Israel recolheram muitos anéis áureos de nariz como espólio da guerra contra Midian. Gidon decidiu pedir que eles doassem alguns destes anéis. Ele usaria o ouro para fazer algo que os lembrasse dos milagres que Hashem realizou para eles. Gidon decidiu fazer um efod de ouro. O efod era uma das roupas do Kohen Gadol. Parecia um avental amarrado na frente. No tempo do Shoftim, alguns judeus vestiam uma roupa semelhante ao efod, a fim de mostrar às pessoas que eles eram servos de Hashem. Podemos compará-lo ao sobretudo preto de hoje, usado pelos judeus que desejam mostrar que se consideram servos de Hashem. Gidon, portanto, pensou que um efode de ouro seria uma lembrança adequada da batalha contra Midian. Toda vez que olhassem para ele, os judeus seriam lembrados de que deveriam servir a Hashem e que os salvara de Midian. Gidon deve ter tido outras razões mais profundas para escolher um efode. De qualquer forma, ele fez o efode Leshem Shammai, pela honra de Hashem. Ele o fez com anéis áureos de nariz, que os judeus recolheram como espólio da guerra contra Midian. Gidon juntou uma quantidade enorme de ouro. Ele montou o enorme efode de ouro em sua cidade natal, Ofra. Ele serviu de memorial da batalha contra os Midianim. No entanto, talvez porque Gidon não fosse um Talmid Raham, ele não considerou que esse efode poderia ser usado mais tarde por Bnei Israel depois que Gidon morreu. Bnei Israel começaram a considerar o efode como sagrado. Alguns deles o usavam na adoração a ídolos. Gidon foi ocupado por isso. Como líder de Bnei Israel, ele deveria ter pensado nessa possibilidade. Ele quis fazer o bem, mas no final foi um erro. Ele foi punido severamente. Quase todos os seus filhos foram mortos. Eretz Israel ficou em paz por 33 anos após a guerra contra Midian. Bnei Israel serviram a Hashem enquanto Gidon viveu. Nossos sábios nos contam a bênção de Hashem no tempo do Shoftim. No final de sua vida, Yehoshua perguntou a Bnei Israel, a quem vocês desejam servir? A Hashem ou aos ídolos? Todos os Bnei Israel responderam juntos, certamente, nunca deixaremos Hashem para servir a outros deuses. Hashem recompensou Bnei Israel por aceitar sua soberania sobre si na época de Yehoshua. Por causa da lealdade dos judeus a ele, Hashem os perdoou pelos pecados pelos próximos 300 anos. Este foi o período em que os Shoftim lideraram Bnei Israel.
Mesmo quando serviam a ídolos, Hashem teve piedade deles. Uma recompensa adicional foi que ele abençoou os tzadikim entre os judeus com um número extraordinário de filhos. Um deles era Gidon. Gidon tinha várias esposas, que lhes deram um total de 70 filhos. O que aconteceu após a morte de Gidon? Gidon manteve Bnei Israel longe da adoração a ídolos. Mas quando ele morreu, a mesma velha história se repetiu. Os judeus foram atraídos pelos costumes dos não-judeus. Mais uma vez eles começaram a servir a ídolos. Em particular, eles adoravam o deus Baal Zivuv. Zivuv significa mosca. Este deus era minúsculo, literalmente tão pequeno quanto uma mosca. Podia ser convenientemente transportado o tempo todo, ser puxado e beijado sempre que alguém desejasse fazê-lo. Além disso, alguns dos Bnei Israel serviram ao efod de Gidon. É por isso que quase todos de seus filhos morreram, como vimos há pouco. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!